muito do que a gente usa na astrobiologia para estudar outros mundos, ou mesmo formas de vida muito pequenas e muito difíceis, tem aplicação direta no nosso dia a dia. Olá pessoal, boa tarde a todas e todos. Hoje vamos ter mais uma conversa do nosso canal Jornada nas Ciências. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o pesquisador Douglas Galante. Só um detalhe importante, a nossa querida Sara hoje não estará presente na nossa conversa, ela não poderá estar por conta de compromissos profissionais, mas esperamos que ela esteja na próxima conversa. Então, boa tarde, Senise. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Boa tarde, Senise. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Senise. Então, pessoal, vamos começar então a nossa conversa. E, Douglas, você é um pesquisador da área de astrobiologia, né? Então a gente gostaria de pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, né? Antes da gente começar essa nossa conversa, por favor. Claro. Bom, eu comecei meus estudos na graduação em Física, na USP. Então eu entrei em Física e a história é sempre curiosa, porque eu entrei com o sonho... Eu entrei para a ciência porque o meu sonho de criança era ser astronauta. Foi assim que eu comecei toda essa jornada, né? E eu descobri que uma das maneiras de ser astronauta era sendo cientista. Então eu coloquei na cabeça que era isso que eu queria ser, e era isso que eu queria fazer da minha vida. E dentre as diferentes áreas de ciências, dentro do que eu conhecia no colégio, a física era o que mais me atraía. Então eu decidi física, espaço, astronomia, enfim, todo o pacote. Eu decidi que eu ia fazer física, então prestei vestibular e fui para fazer graduação em física na USP. Entrei em física, estava super contente com o curso, super feliz, mas aí uma das minhas amigas do curso, ela falou, olha, tem um curso aqui na USP que eu queria prestar, que se chama Ciências Moleculares, que é um curso experimental que para você entrar nesse curso, você precisa fazer uma segunda prova de seleção depois que você ingressou na universidade. Eu vou fazer essa prova, você não quer fazer comigo só para me acompanhar, enfim. Ela me convidou para fazer a prova para acompanhar ela, para ela não ficar sozinha. Eu acabei indo fazer a prova e passei no curso. Passei no curso, daí eu falei, já que eu passei, vamos lá, vamos ver o que é esse negócio de ciências moleculares, que na época eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E depois eu fui aprender que é um curso inter e multidisciplinar, enfim, que dá uma base ampla em todas as áreas da ciência, e eu acabei fazendo o curso e me apaixonei pelo curso, e me apaixonei pelas diferentes áreas da ciência. Nesse curso a gente tem física, química, matemática, biologia e computação. Então a gente tem tem um pupurri aí de cada uma das áreas, e depois você pode selecionar a sua área de interesse, fazer um currículo personalizado e seguir na sua formação para se tornar um cientista o mais rápido possível. E no curso de graduação, no primeiro ano do curso, eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de astronáutica. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, o IAC, no Rio de Janeiro, em 2001. E a Agência Espacial Brasileira selecionou alguns jovens estudantes para participarem do congresso, e eu fui um dos selecionados. E nesse congresso, eu vi a palestra de um pesquisador chamado Antônio Lascano, que é um pesquisador mexicano que trabalha com química prebiótica e origem da vida, e ele deu uma palestra sobre astrobiologia. Então, ele fez exatamente as conexões, ele mostrou as conexões que existem no nosso planeta, das diferentes disciplinas, para o entendimento do fenômeno da vida no universo. E aquilo me marcou de uma forma muito profunda, tanto pela exposição dele, né, pelo tema, como a exposição, a forma como ele fez todas essas conexões, e eu percebi que essa área interdisciplinar e as conexões e as interfaces era uma das coisas que me atraía e realmente me deixava curioso sobre o mundo. Além de tudo, ele é uma pessoa fantástica, acabei ficando
super amigo do Lascano, e ele é um grande amigo até hoje. E, bom, esqueci essa história, voltei para São Paulo, voltei para minha graduação, estava fazendo iniciação científica em física nuclear na época, e já me preparando para seguir para um doutorado nessa área na França. Estava, inclusive, aprendendo francês, enfim, estava me preparando para ir para a França fazer um doutorado em física nuclear. Mas quando eu estava chegando lá para o final da minha graduação, eu comecei a me perguntar se era isso realmente aquilo que eu queria fazer da vida, e depois de muita reflexão eu percebi que não. Daí eu joguei tudo para o ar, falei, ok, vou cancelar minha iniciação científica, vou cancelar o meu doutorado, vou cancelar a minha ida para a França, e vou procurar alguma outra coisa para fazer da vida. E daí, como o Ciências Moleculares dá essa liberdade curricular, eu fui em toda a grade da USP, e em especial eu fui no IAG e procurei alguma disciplina com o nome mais estranho que eu pudesse encontrar. Então foi assim que esse foi meu critério. Vamos procurar alguma coisa muito diferente, que eu não tenho ideia do que se trata. E daí encontrei lá, processos físicos nos instantes iniciais do universo. Falei, legal, essa parece bizarra o suficiente. E lá eu conheci o professor Jorge Horvath, que foi orientador do Rodolfo também, então conhece muito bem a peça, e eu me identifiquei imediatamente com o Jorge. Me identifiquei pela forma de pensar, de agir. Ele é um pesquisador argentino daqueles linha dura, físico de La Plata, e eu me identifiquei muito com o jeito dele, mas também extremamente honesto, extremamente correto, e fui conversar com ele. Falei, olha, eu estou procurando uma pós-graduação, eu estava na física nuclear, mas estou querendo mudar de área, e daí nesse momento eu lembrei daquela palestra que eu tive do Lascano lá no primeiro ano de graduação, e falei para o Jorge, tem essa área, astrobiologia, eu não sei se você conhece, mas me interessa, eu gostaria talvez de seguir por esse caminho. E o Jorge falou, por coincidência, eu tenho uma aluna que desistiu de fazer um projeto mais ou menos nessa área, você não quer dar uma olhada e ver se te interessa? Falei, claro, vamos lá. Ele me deu o projeto, eu gostei, falei, topo, vamos embora. E daí comecei, então minha vida mudou completamente, comecei a fazer um doutorado no IAG USP, no Instituto de Astronomia, com a temática de astrobiologia. Isso foi em 2004. Eu fui defender em 2009, e essa acabou sendo a primeira tese com a temática de astrobiologia no país. Então defendi em 2009 no IAG, no mesmo ano eu comecei um pós-doutorado também no IAG. No meu doutorado eu fiz um trabalho basicamente teórico, no meu pós-doutorado eu parti para um trabalho experimental, simulando os efeitos de radiação em micro-organismos. Então, para isso, eu e outros colegas montamos um laboratório de astrobiologia no IAG e começamos a fazer experimentos no IAG e no síncrotron, que é o laboratório onde eu trabalho atualmente, no CNPq em Campinas, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente começou a fazer experimentos para entender os efeitos da radiação em micro-organismos e tentando simular o ambiente espacial em laboratório. Em 2012, eu fui contratado no laboratório Synchrotron em Campinas, no esforço para a construção do novo acelerador de partículas, que é o Sirius, onde eu estou até hoje, e hoje eu sou coordenador da linha Carnaúba, que é a linha de nanofoco do Sirius. Então, uma das linhas de luz do Sirius eu coordeno, e coordeno o grupo de pesquisa associado a ela. Então, foi mais ou menos essa trajetória, toda torta e cheia de coincidências, mas que acabou dando certo. Ah, legal, Douglas, bacana. Não, a sua trajetória é uma trajetória, assim, bem... eu poderia dizer o seguinte, né, uma trajetória que você buscou se encontrar, né? Você foi indo, as oportunidades aparecendo até você se encontrar. Muito legal, claro, né, nós fomos colegas de doutorado com o professor Horvath, né, que de fato você o definiu bem, né, uma figura extraordinária e muito excelente pesquisador, muito honesto, muito correto, né, e hoje nós somos amigos, né, então tem isso também. Douglas, então, dentro do contexto da nossa conversa, então eu queria te perguntar o seguinte, você citou a astrobiologia, né, que você acabou conhecendo essa área de pesquisa, o que é a astrobiologia?
né? Como que a gente pode definir, entender um pouco? Você pode falar para a gente, por favor? Sim. Existem algumas tentativas de definição, porque ela não é uma nova disciplina científica, como é a física, a química, a matemática. A maioria das pessoas define a astrobiologia como um campo ou uma área de pesquisa inter, multi e talvez até transdisciplinar, que procura entender o fenômeno da vida no universo, a origem da vida, a distribuição da vida e o futuro da vida. E com isso, claro, entendendo se a vida pode surgir também em outros lugares do universo e como ela poderia surgir e como que a gente pode detectar. E uma das premissas básicas da astrobiologia é que a gente usa fortemente o conhecimento da vida aqui na Terra como modelo, como base para procurar a vida fora da Terra. Então isso é um pouco o que difere da antiga exobiologia, né? Antigamente se chamava, o programa da NASA mesmo, se chamava o programa de exobiologia e estava definido claramente como busca de vida fora da Terra. A astrobiologia ela vem para centrar o estudo centrar o estudo no fenômeno da vida, calcado no único exemplo de vida que a gente conhece, que é a vida no nosso planeta. Para, a partir desse exemplo, entender como a vida surge e como ela poderia surgir em outros lugares e como a gente poderia detectar esse tipo de vida. Por isso, e para isso a gente precisa do esforço de pesquisadores de diferentes áreas. A gente precisa de físicos, de químicos, de biólogos, de astrônomos, de geofísicos, de geólogos, de paleontólogos, para entender a vida passada, presente e futura no universo. Então, é mais ou menos isso. Ele é um campo de pesquisa multidisciplinar, inter e transdisciplinar, que tem o objetivo de responder essas grandes questões sobre a vida no universo, como ela surge, como ela evolui, como ela se distribui e o que vai ser dessa vida no futuro, conforme o universo e os planetas continuarem evoluindo e se modificando com o tempo. Douglas, uma dúvida que eu sempre me pergunto, porque eu, como curioso, já li algumas coisas sobre astrobiologia, até gostaria de ler mais, né, de me inteirar mais. Mas uma coisa que eu sempre fico me perguntando, que vai bem de encontro com isso que você explicou, da tentativa de definição do que é astrobiologia, é assim, como você mesmo disse, as únicas formas de vida que se conhece são as que estão aqui no planeta Terra, certo? Então, como é que faz essa transposição, vamos dizer assim, de tentar entender algo que a gente nunca detectou, não sabemos se existe, né? E como faz essa transposição de, sabendo o que a gente conhece sobre vida aqui, tentar detectar, descobrir e fazer hipóteses sobre o que seria a vida fora daqui? Como é que isso se dá? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Porque assim, a gente só conhece vida aqui, né? Como é que a gente busca novas formas de vida se a gente não sabe como elas seriam? Porque, obviamente, se existir vida fora daqui, e eu particularmente acho que existe, com certeza é diferente, né? Porque é outra gravidade, outra atmosfera, outro tudo, né? Então, como é que faz essa transposição do que a gente conhece para o que a gente busca? É um problema complicado. É um problema que esbarra na nossa definição de vida, né? Então, toda a vida que a gente conhece aqui no nosso planeta, ela é muito parecida, como você falou, né? Se eu pegar o Rodolfo ou uma bactéria e olhar no microscópio, ou bater eles no liquidificador, eu vou ver que eles vão ser feitos mais ou menos da mesma coisa. Vai ter ácidos nucleicos, DNA e RNA, vai ter lipídios que fazem as membranas, vai ter açúcares, vai ter muita água e umas coisinhas a mais, aí, uns detalhes a mais. Mas basicamente é isso. Então, todos são feitos de células, é tudo muito parecido. A lógica bioquímica é muito parecida. Então, é sempre difícil a gente pegar o nosso modelo de vida aqui na Terra, tão bem adaptado à nossa realidade, ao nosso planeta, e tentar extrapolar para a vida fora da Terra. Mas mais difícil
é a gente tentar imaginar um tipo de vida completamente diferente. Por isso que a gente se baseia nesse exemplo de vida, mas a gente procura organismos que vivem em ambientes o mais próximos ou de ambientes extraterrestres do que a gente pode encontrar, que são os chamados ambientes análogos. Então, existem aqui no nosso planeta alguns ambientes que a gente diz que são análogos a Marte, análogos às luas Europa, Encélado, talvez algumas condições até de Titã, em baixa temperatura. Então, por isso a astrobiologia ela usa muito de ferramentas da microbiologia ambiental, exatamente para estudar esses organismos, e quando eu falo em organismos, eu estou me baseando principalmente em micro-organismos. Tudo bem, isso é uma outra discussão que a gente tocou aqui agora, né? Quando a gente está falando de procurar por vida fora da Terra, a maioria dos astrobiólogos pensa em vida microbiana, não em vida inteligente, comunicante, com tecnologia. Existem pesquisadores que trabalham com SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, com procura de sinais de rádio, existe, é uma área com o seu valor, totalmente digna, e com grande, o pessoal faz com grande competência. Mas a maioria das pessoas enxerga que é muito mais provável que o universo esteja repleto de vida microbiana em vários ambientes do que de vida inteligente e comunicante. Então a gente procura por vida microbiana e a gente procura por vida microbiana que esteja adaptada a esses ambientes extremos. Por isso que na microbiologia ambiental a gente viaja para a Antártica, para o Atacama, para o fundo dos oceanos, para o alto das montanhas, para vulcões, para geysers, para entender como que os micro-organismos são capazes de se adaptar a essas condições. Porque apesar da bactéria ou do Rodolfo serem muito parecidos, as bactérias têm uma diversidade metabólica muito grande. Elas têm adaptações de proteínas, de enzimas, de açúcares para viver em baixa temperatura, em alta temperatura, pHs altos ou pHs baixos, alta salinidade, até mesmo em altas pressões no fundo dos oceanos, no fundo das rochas, alta incidência de radiação, enfim. As bactérias têm uma variedade de adaptações que permitem que elas explorem praticamente todos os nichos que existem no nosso planeta. Então, estudar esses micro-organismos é uma forma da gente expandir o nosso conceito de vida e entender a vida de uma forma mais ampla, ainda assim limitada àquilo que a gente conhece. Mas essa é uma definição, é uma limitação até metafísica aí, né? Ela está acima do que é uma restrição lógica. Não tem muito como fugir disso. A única maneira de fugir disso seria a gente descobrir algum tipo de vida exótica, que ainda está fora do escopo. Então, quando a gente desenha uma missão para procurar por sinais de vida em Marte, por exemplo, a Perseverance está lá em Marte hoje, ela vai procurar pelas biomoléculas que eu sei que podem ser encontradas em micro-organismos extremófilos nas condições que a gente esperaria encontrar em Marte. Então, a gente desenha experimentos para procurar por vida como a gente conhece. E isso é uma limitação intrínseca da ciência, né? A gente tem essa definição, a gente tem esse conhecimento, a gente tenta ampliar ele tanto quanto a gente pode com os nossos extremófilos, mas ainda assim a gente está baseado na definição dentro da caixinha de vida como a gente conhece. Mas você está certíssimo, Senise. É uma limitação intrínseca mesmo que a gente tem. Douglas, não, interessantíssimo, né, tudo isso que você falou, e aí você falou essa questão, você falou esse aspecto de, por exemplo, desenhar, né, a forma de buscar, né, desenhar, no caso, experimentos para buscar para buscar uma forma de vida, né, formas de vida que sejam similares, né, e aí você citou, por exemplo, os extremófilos, né, formas de vida em condições extremas, como você bem disse, né, e aí eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, como que a gente consegue fazer essa busca, como que a gente consegue fazer essa busca não através, por exemplo, de uma sonda, como você citou, por exemplo, se a gente tivesse, sei lá,
um telescópio espacial, como que a gente faria, por exemplo, para ter uma ideia, né? Falar assim, olha, de repente aquele planeta ou aquele astro, né? Aquela, sei lá, aquele corpo celeste, vou colocar dessa forma, uma maneira mais adequada, ele pode ter há um indício de existência de vida, de alguma forma de vida lá, né? Então, como que a gente faria essa busca, né? Essa é a minha pergunta, né? Como que a gente faria, além de, por exemplo, de levar uma sonda até o local, por exemplo, né? Bom, isso que você falou faz parte da problemática intrínseca aí da busca de vida fora da Terra, em que a gente pode separar em duas partes aí. A busca de vida in situ, que é o que a gente faz mandando sondas, mas isso está basicamente restrito ao nosso sistema solar. Dentro do sistema solar, a gente ainda consegue mandar sondas para cá ou para lá, mesmo que demore 3 anos para chegar em Júpiter, a gente chega lá, dentro do tempo de vida de uma pessoa, né? Claro que já é um projeto que nem cabe dentro de um doutorado, tem que ser na carreira de uma pessoa, ela se dedica a uma missão como essa, ou são muitos doutorados que fazem uma missão como essa. Mas quando a gente fala de busca de vida em exoplanetas, em planetas fora do sistema solar, as distâncias são imensas, né? A gente está falando de dezenas de anos-luz de distância. Então, a estrela mais próxima está a 4,2 anos-luz de distância, a Próxima Centauri. Mesmo assim, a luz demora 4 anos para ir, 4 anos para voltar. Uma sonda que a gente mandasse aqui da Terra, mesmo a sonda mais rápida, como a New Horizons, por exemplo, demoraria 100 mil anos para chegar em Próxima Centauri. Então, é inviável a gente mandar sondas para exoplanetas, ou para mesmo os exoplanetas mais próximos, quem dera os mais longe. Então a gente precisa fazer essas medidas todas de forma remota. E veio a pergunta, como eu posso usar um telescópio para olhar para um planeta e tentar identificar se existe vida naquele planeta ou não, e em especial, se existe vida microbiana. Porque se existe vida inteligente e comunicante, talvez eu possa detectar sinais de rádio que estejam vindo de lá, que eles estejam transmitindo. Ou explosões de bombas atômicas, se eles forem tão idiotas quanto a gente e fizerem guerras nucleares. Então, tudo é possível. Mas vida microbiana, como que a gente pode detectar? A gente tem que entender que a vida, apesar de ser microbiana, a vida pode alterar um planeta quimicamente, de uma forma considerável. E a gente tem um exemplo aqui da Terra. Se nós estamos aqui conversando e respirando, é porque cianobactérias produziram o oxigênio que está aqui no ar. Esses 21% de oxigênio é produto de cianobactérias no oceano, que estão fazendo fotossíntese e produzindo esse oxigênio. Essas cianobactérias, bilhões de anos atrás, elas transformaram a atmosfera do nosso planeta de uma atmosfera anóxica, feita basicamente de nitrogênio e dióxido de carbono, na atmosfera atual, que é nitrogênio e oxigênio, e o dióxido de carbono caiu bastante. Acredita-se que lá no início, a porcentagem de dióxido de carbono talvez fosse da ordem de 20%. Hoje ela está, eu já perdi a conta, mas acho que é 400 ppm, 500 ppm, eu não sei, dessa ordem de partes por de centenas de partes por milhão, aumentando, infelizmente, causando aquecimento global, infelizmente, mas por conta da atividade humana, mas mesmo assim muito mais baixo. Essa mudança na atmosfera do nosso planeta, ela é fruto da atividade biológica. Então, bactérias podem mudar a composição química da atmosfera de um planeta como um todo. E ou pelo menos grande parte dos esforços de detecção de bioassinaturas, que são assinaturas de atividade biológica, sinais de atividade biológica, em exoplanetas, se baseiam nessas alterações químicas nas atmosferas desses exoplanetas. O oxigênio é um exemplo. Aqui na Terra a gente também tem um exemplo do metano. E algum tempo atrás, e vocês devem lembrar, talvez já há alguns anos atrás, foi detectado metano em Marte também, de forma remota a princípio, por telescópios no infravermelho lá no Havaí, depois por sondas no próprio local. E existe até hoje a discussão, será que aquele metano em Marte
foi produzido por micro-organismos metanogênicos, micro-organismos produtores de metano? Até hoje a gente não sabe direito essa resposta. Talvez a gente só venha a saber quando a gente perfurar o subsolo de Marte e estudar o que existe ali debaixo, para ver se existem de fato os micro-organismos. Mais recentemente, a gente teve o grande barulho aí, que foi a possível detecção de fosfina em Vênus. A fosfina, o pH3, é um gás de fósforo e hidrogênio, que também é produzido por atividade biológica, em algumas condições, especialmente em condições anaeróbicas. Foi detectado em Vênus, e todo mundo já começou a falar, bom, a única explicação para essa fosfina em Vênus é que existe algum tipo de forma de vida ali produzindo essa fosfina. Teve uma grande discussão na literatura, que na verdade ainda está acontecendo, tudo indicando que na verdade a detecção da fosfina estava errada, mas ainda está em discussão. Então, mas basicamente essas são as formas de detectar sinais de vida em outros planetas. A gente precisa detectar moléculas na atmosfera desses planetas que a gente saiba que são produzidas por atividade biológica. Tem várias dificuldades. A primeira dificuldade é detectar propriamente essas moléculas, uma vez que elas são normalmente pouco concentradas. Por isso a gente precisa de telescópios muito grandes, muito sensíveis. A fosfina, por exemplo, foi detectada usando o telescópio ALMA, lá no Atacama, que é um conjunto de radiotelescópios gigantes. São mais de 60 antenas gigantes a 5.000 metros de altitude para detectar esse sinal fraco da fosfina. E depois a gente precisa interpretar e dizer se de fato aquela molécula ela só pode ser produzida por atividade biológica ou se pode existir alguma outra fonte abiótica que produza essa molécula. Então, por exemplo, o oxigênio sozinho, ele não é uma boa bioassinatura, porque existem processos biológicos que podem produzir oxigênio. A mesma coisa do metano. O metano pode ser produzido por erupções vulcânicas. Agora, se você encontra metano e oxigênio juntos, essa combinação é uma boa bioassinatura. Então, isso é um trabalho que envolve muita modelagem numérica para a gente entender a fotoquímica dessas moléculas, ou seja, a química induzida por reações com a radiação, com a luz na atmosfera, como que elas são produzidas ou destruídas, de maneira a dizer se a única fonte pode ser biológica ou não biológica. Então, existem vários desafios enormes aí para serem feitos, mas todos eles se baseiam nisso, a detecção de moléculas na atmosfera de outros planetas. Existe uma outra ideia, que também é uma ideia interessante, que é a detecção de vegetação. Então, eu posso, à medida que eu estou falando da atmosfera de exoplanetas, você faz se você tiver aqui o seu planeta e aqui a estrela rodando, a estrela que está onde o planeta está orbitando, quando o planeta passa na frente da estrela, uma parte da luz atravessa pela atmosfera do planeta. O que a gente detecta com os nossos telescópios é essa luz atravessando a atmosfera, resvalando na atmosfera e chegando em nós. E é essa luz que vai carregar os sinais dessas moléculas. Então é um desafio extremamente difícil de fazer essa detecção. Uma outra maneira de fazer a detecção é por reflexão. Então, aqui está a nossa estrela, a luz vem da estrela, bate no planeta, é refletida e vem para o nosso telescópio. Também é uma luz muito fraca, mas ela pode carregar informação sobre a superfície do planeta. Por exemplo, se ela for uma superfície coberta por vegetação, ou coberta por microalgas, ou algum tipo de organismo que tenha um pigmento biológico, pode ser que no espectro de reflectância eu consiga identificar as absorções típicas desses pigmentos biológicos, como a clorofila. Então isso também é possível de ser feito. Então eu acho que essas são as principais maneiras de detecção de vida em exoplanetas. Legal, muito legal. Sim, muito interessante, né? Um baita desafio, né? Imagino. Nossa. Douglas, e com relação à vida na Terra, o início da vida na Terra, porque assim, até onde eu sei, não existe uma definição de vida, né? E assim, a gente também não tem certeza de como a vida se originou aqui na Terra.
isso é um assunto do escopo da astrobiologia também? Ou não? Os astrobiólogos deixam isso para os biólogos, simplesmente, né? Porque, até onde eu sei, tem algumas teorias, né, que pode ter vindo, alguns aminoácidos, né, moléculas orgânicas podem ter vindo de fora, né, de algum asteroide, ou então a sopa primordial aqui na Terra. Então, e como é que está isso hoje? Bom, você já começou a responder a pergunta, né? Mas sim, com certeza é de interesse da astrobiologia, é fundamental para todas as perguntas que a gente faz tentar desenvolver uma definição de vida. Pelo menos uma definição de trabalho, né? Uma working definition de vida. A gente tem definições, na verdade a gente tem centenas de definições de vida. Existem alguns trabalhos que colecionaram essas definições, existem centenas, cada uma mais adaptada para uma área de pesquisa ou para outra. Então, tem a preferida dos filósofos, a preferida dos físicos, dos bioquímicos, dos fisiologistas, enfim. Cada um tem sua definição preferida. A NASA tem uma definição que eles dizem que é chamada como a definição oficial de vida da NASA, que vida é todo sistema químico autossustentado capaz de sofrer a evolução darwiniana. Essa é a definição de vida de um químico, Gerald Joyce, de 1994. E ela é uma definição que é bonita, é extremamente ampla, porque ela não fala quais são as moléculas que são usadas para a vida, ou seja, isso dá amplitude para a gente ter outros tipos de vida, por exemplo, vida que não seja baseada em carbono, estaria dentro desse escopo, sem problema nenhum. Vida que não use água como solvente, mas todas elas precisariam ser autossustentadas e capazes de sofrer evolução darwiniana, ou seja, ter modificação com descendência de algum tipo. Então essa é a definição geral de vida, mas no dia a dia, como eu falei, a gente usa definições muito mais pé no chão, que é a definição de vida como a gente conhece, que vida, aqui na Terra pelo menos, é todo sistema baseado ou dependente de células, sendo que uma célula é feita de um sistema de compartimentalização, um sistema metabólico e um sistema informacional. Mesmo os vírus ou os príons, que são estruturas que não são feitas de células, eles dependem de células para sua reprodução, sua manutenção e sua evolução. Então, eles são dependentes. Então, vida na Terra, vida como a gente conhece, é vida celular. E é assim que a gente funciona. Então, quando a gente fala, como você falou, se a gente se pergunta sobre a origem da vida, a gente está se perguntando sobre a origem da célula. Como surgiram os diferentes subsistemas de uma célula, como eles se combinaram de forma a criar essa estrutura. E essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Como você falou, tem várias possíveis propostas. A maioria das propostas se baseia na abiogênese, ou seja, que a vida surgiu de um sistema não vivo. Ou seja, que aconteceu um processo de complexificação molecular que transformou moléculas simples em moléculas mais complicadas, em macromoléculas e em sistemas celulares, em sistema de compartimentalização, metabólico e informacional de algum tipo. Então, a maioria delas se baseia na biogênese. Existem outras que são dependentes da biogênese, que diz que toda vida descende de outra vida, como, por exemplo, a teoria da panspermia, ou pelo menos a panspermia forte, que diz que a vida aqui na Terra, na verdade, ela veio de fora. Algum micro-organismo veio para a Terra, por exemplo, num asteroide ou num cometa, caiu aqui na Terra e aqui ele se diversificou. Então a vida na Terra descende de outro tipo de vida que veio de outro lugar, por exemplo, Marte. Mas essa teoria da biogênese, em algum ponto, ela tem que ter tido uma origem. Então a gente não resolve o problema, a gente só joga o problema mais para trás. Mas as teorias da biogênese, como você falou, são várias. Pode ser, o que a gente sabe uma boa parte da química necessária para a vida
ela já surge com o próprio planeta. Quando o planeta se forma, ele herda quimicamente a composição da sua nebulosa planetária, da sua nuvem protoplanetária, do seu disco protoplanetário. Então, toda a química que aconteceu pelo bombardeamento por radiação da estrela, do gás, do gelo e de grãos, que forma moléculas orgânicas no meio interestelar, e hoje a gente sabe que isso acontece de maneira abundante, tanto que a gente tem toda uma área dentro da astronomia chamada astroquímica, que estuda essas reações químicas. Então, toda essa astroquímica, ela se concentra nos planetas, e quando o planeta nasce, ele já nasce com um repertório químico muito grande. Então, a gente sabe que o planeta já nasce com um repertório químico, e depois esse repertório químico ele vai evoluir, por exemplo, ao redor de erupções vulcânicas, com relâmpagos, nas poças primordiais, enfim, tem vários ambientes onde a química pode se complexificar, em contato com minerais. Além disso, uma parte da química ela é trazida posteriormente ao nosso planeta por meio de impactos de cometas e asteroides. Muita gente não sabe, mas uma parte significativa da água do nosso planeta não é original. Ela não foi formada junto com o planeta, mas ela foi trazida posteriormente por impactos de asteroides. E junto com essa água toda que veio, que formou os nossos oceanos, a nossa hidrosfera, vieram também moléculas orgânicas que constituíram esse repertório molecular importante para a origem da vida. Então, toda essa complexidade molecular estava no nosso planeta, ou chegou posteriormente, e aqui ela foi sendo trabalhada e modificada. Hoje a gente acredita que o contato com os minerais é extremamente importante, porque vários minerais têm propriedades catalíticas. Uma das teorias mais interessantes que existem hoje para a origem da vida é a teoria das fontes hidrotermais alcalinas. Não sei também se todos sabem, mas existem no fundo dos oceanos algumas regiões onde acontece exudação de água quente do solo oceânico, do subsolo oceânico, do solo oceânico. Essa água ela é aquecida por diferentes processos. O processo mais comum é ela ser aquecida por uma câmara magmática. Então, se você está perto de uma região de convergência ou divergência de placas tectônicas, você pode ter câmaras magmáticas se formando no subsolo oceânico. E essas câmaras podem aquecer bolsões de água, e essa água pode ser expelida do fundo oceânico como se fossem pequenos vulcões, que são as chamadas fumarolas submarinas. Essas fumarolas, em especial as chamadas black smokers, ou fumarolas negras, elas expelem água aquecida com minerais até 300 graus Celsius. E no entorno dessas fumarolas vivem uma série de bactérias que são capazes de usar esses minerais que são exudados do fundo oceânico, e essas bactérias por si elas alimentam organismos maiores, inclusive animais. Existem alguns vermes tubulares que vivem junto dessas bactérias, em simbiose com essas bactérias, para aproveitar essa energia química expelida do fundo oceânico. Bom, mas existe outro tipo de... Essa é uma fonte interessante, mas a temperatura é muito grande. 300 graus é capaz de desnaturar proteínas, enfim, não é muito legal para formação e complexificação molecular. Agora, existe uma outra classe de fontes, chamadas as fontes hidrotermais alcalinas. Essas black smokers, elas são ácidas, têm pH da ordem de 3 a 2. As alcalinas têm pH que varia de 7 a 10, aproximadamente. E o processo de formação delas é um pouco diferente. Ao invés de ser uma câmara magmática que aquece a água penetra no solo, ela encontra alguns tipos de rocha, e em interação com essa rocha, como por exemplo com a olivina, acontece um processo de hidratação e de alteração da rocha, chamado serpentinização. E no processo de serpentinização, você libera calor e você produz hidrogênio e metano.
e você altera o pH da água naquele contexto. E essa água quente com pH alto, ela também sobe, exuda e produz uma fonte hidrotermal alcalina, que tem temperaturas da ordem de 60 graus Celsius. São temperaturas muito mais amenas. Além disso, nesse pH alto, você promove a precipitação de carbonatos, então de minerais de carbonato, carbonato de cálcio, de magnésio, por exemplo, são os mais comuns, e você forma estruturas rochosas gigantescas. Você forma uns pináculos de rocha no fundo do oceano, por onde essa água exuda por dentro. E o interessante desses pináculos é que eles têm uma estrutura porosa que lembra alvéolos celulares. Então você forma uma estrutura de compartimentalização. Então você forma uma estrutura de compartimentalização e nas paredes desses alvéolos são depositados minerais e minérios, como por exemplo ferro, níquel e enxofre, que têm propriedades catalíticas. Então, nesse contexto você tem um gradiente de temperatura, um gradiente de pH, que pode ser relacionado com uma força eletromotriz, um gradiente químico. Você tem uma membrana feita pelos carbonatos e você tem catalisadores. Então, hoje a gente tem mostrado, e eu tenho trabalhado um pouquinho nesse assunto, para mostrar que essas regiões são responsáveis por exemplo, fazer fixação de CO2 de forma abiótica lá na Terra primitiva. Pegar CO2 e formar um hidrocarboneto a partir dele. Formar formato ou formaldeído a partir do CO2. Então isso é possível de ser feito, e essas são as primeiras etapas de complexificação molecular. Você pega um gás simples, inerte, praticamente inerte, o CO2, e transforma em formato ou formaldeído, que pode sofrer novas complexificações moleculares por outros catalisadores e formar moléculas mais e mais complexas. Então a gente tem mostrado que as fontes hidrotermais submarinas são um dos ambientes mais propícios para a química pré-biótica acontecer no nosso planeta. Mas existem outros também. Um deles são que é super interessante, são as argilas. Digamos que lá nas fontes hidrotermais submarinas eu tenha formado peptídeos, mas peptídeos pequenos, peptídeos curtinhos, que são pedaços de proteínas. São poucos aminoácidos ligados. Se eu quiser formar uma macromolécula funcional, eu preciso ligar esses vários peptídeos entre si para formar uma macromolécula. Como que eu posso fazer isso? Tem que ser um processo químico. E mais interessante, seria legal se eu conseguisse fazer essa ligação dos peptídeos sempre da mesma forma, para eu produzir várias unidades iguais, para produzir vários indivíduos. Uma das maneiras de você fazer isso é em argilas. Uma argila é um mineral, e esse mineral ele tem uma propriedade muito especial, uma estrutura muito especial, que eles são estruturas em lamelas. Então ele forma como se fosse uma folha dos átomos, por exemplo, alumínio, outra folha de silício. E assim a gente tem um alumínio silicato, por exemplo. Quando você tem essas lamelas na argila, e quando ela está desidratada, essas lamelas estão colapsadas. Agora, se eu hidrato ela, se eu ponho água, essas lamelas se distanciam. A distância interatômica aumenta. Quando eu distancio, moléculas podem entrar nesse espaço. Por exemplo, os peptídeos podem entrar nesse espaço interlamelar. Se depois que eles entraram eu tiver um processo de secagem, de dessecação, eu vou esmagar os peptídeos. Quando eu esmago os peptídeos, eu faço com que o peptídeo que estava desorganizado seja forçado a entrar na organização do meu mineral. Então, digamos que o mineral tem uma estrutura, como se fosse um encaixe, o meu peptídeo vai se encaixar ali dentro. Já foi mostrado que esse processo faz com que os peptídeos se alinhem dentro do mineral, e isso cria a oportunidade da formação da ligação peptídica, ou seja, da ligação química para a formação de uma macromolécula. Então, se você faz sucessivos processos de dessecação, hidratação, você vai gerando peptídeos cada vez maiores. E assim você faz macromoléculas, e o que é interessantíssimo dessa história, a informação que está contida na estrutura do meu mineral, ela é transferida para a estrutura da minha molécula, do meu peptídeo, da minha macromolécula. Então, é um sistema informacional primitivo, que antecedeu
DNA ou RNA, muito provavelmente. Douglas, muito interessante, nossa, muito interessante sua explicação. É claro, né, nós temos aí diversas perguntas, eu só queria colocar uma coisa, né, há uns anos atrás eu li um livro muito interessante chamado Infinito em Todas as Direções, do Freeman Dyson, e o Dyson, ele fala algumas coisas, tem vários assuntos interessantes tratados neste livro, né, o Dyson, se não me falha a memória, morreu em 2019, e que ele fala o seguinte, ele fala da hipótese de Margulis, que eu gostaria de pedir para você comentar, né, e eu me recordo que ela quase veio ao Brasil, ela faleceu um pouquinho antes, ela ia num congresso na USP, né, eu lembro disso, e que ele cita uma coisa muito interessante, que ele fala que ele como um teórico de campos, ele tentou modelar a origem da vida utilizando quebra espontânea de simetria, conceitos desse tipo. Eu só queria que você comentasse isso, só para fechar essa pergunta, né, a pergunta que a gente fez anterior, muito interessante a sua resposta. Rodolfo, Douglas, antes de você responder, só fazer uma propaganda, a gente tem uma dica cultural do livro da Lynn Margulis, né, onde ela explica algumas dessas hipóteses dela. Então, quem ainda não assistiu, assista, por favor. Desculpa, Douglas. Só uma propaganda. Rodolfo. Legal. Bom, leia um livro. Eu não sei qual dos livros que é, mas todos são maravilhosos. Então, o que é vida, muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, eu confesso que eu não sou especialista nessa área, viu, Rodolfo? Da quebra espontânea de simetria. Mas a ideia toda é que é uma ideia da nova síntese da evolução, que é uma nova visão da evolução darwiniana, que inclui outros processos além de seleção natural e deriva. Mas, por exemplo, o processo de emergência, em que sistemas complexos podem surgir a partir de sistemas mais simples e que a soma das partes é mais do o todo é mais do que a soma das partes. Então, mas eu não vou me arriscar a dizer muito mais do que isso, porque existe, de fato, toda uma modelagem de teoria de campos aí para dizer, por exemplo, como que você parte de um sistema, um exemplo simples, que é um sistema racêmico de aminoácidos L e aminoácidos D. Como que você parte a partir de um sistema racêmico misturado e você pode selecionar apenas um deles a partir de algum processo biológico ali dentro. Então isso pode acontecer, são processos ditos emergentes, em que realmente alguma propriedade nova surge a partir de sistemas muito simples e da interação desse sistema simples com o seu ambiente. Mas eu não confesso que não sou especialista no assunto, não vou me arriscar muito mais do que isso. Você tinha pedido para... Fala, Rodolfo. Desculpa, eu te interrompi, mas porque no livro é um livro de divulgação, esse livro do Freeman Dyson, e ele fala de utilizar a quebra espontânea de simetria imaginando exatamente, passou para primordial, onde de repente houve uma quebra de simetria com um padrão com uma mudança no padrão, por exemplo, de combinação das moléculas, da simetria das moléculas e de replicação. Ele utilizou isso nesse contexto. Não, perfeito, assim, tipo, eu só perguntei só para tentar fazer um link. E você pode falar da hipótese de Margulis, por favor? Bom, a hipótese de Margulis é da endossimbiose, né? Esse é o principal, que ela tem, claro, a gente não vai resumir a vida da Lynn a isso, né? A Lynn foi muito mais do que isso. E, de fato, ela quase veio ao Brasil um pouco antes da escola de astrobiologia que a gente estava organizando em São Paulo em 2011. Ela faleceu 2 semanas antes. Infelizmente, não pôde vir. Mas a hipótese da Margulis é que algumas organelas, como a mitocôndria, ela seria uma bactéria que foi fagocitada por outro ser vivo, por outro organismo, e acabou perdendo parte do seu gênese e se tornando dependente. Então, é a hipótese da endossimbiose, que o cloroplasto, especialmente o cloroplasto e a mitocôndria, elas são, na verdade, bactérias que foram
fagocitadas por outros organismos e acabaram se tornando parte desse organismo maior. Tanto que, até hoje, a gente tem um DNA específico mitocondrial, né, que é transmitido só pelas mães, né, porque só elas que transferem as mitocôndrias. Então, ele evolui de forma quase que independente. Então, dentro das nossas células, é como se a gente tivesse outro ser vivo vivendo da gente e fazendo usufruto do ambiente que ele encontrou propício também. Douglas, deixa eu voltar um pouquinho na sua resposta anterior. Aqueles processos que você falou, né, das fontes termais lá no fundo do mar, o Sim. esmagamento dos peptídeos, acredito eu que todos esses processos devem levar, sei lá, eras geológicas, ou estou errado? Deve ser alguma coisa assim, levam milhões de anos para irem se formando. Sim, todos eles são muito lentos. Quando você faz a gente fez experimentos de catálise simulando as fontes hidrotermais, e o rendimento químico é muito, muito baixo. A gente percebe a formação de formato, por exemplo, nessas condições, mas ele é baixíssimo, então demoraria milhões de anos para isso se acumular, com certeza. E esse processo todo que leva milhões de anos deve ter alguma assinatura, sei lá, na atmosfera, na própria geologia de um planeta, né? Acredito eu. Isso acredita-se, ou sabe-se, não sei, ou tenta-se detectar esse tipo de formação e de processo nos exoplanetas, por exemplo, ou sei lá, em algum corpo mais próximo, ou até mesmo em Vênus, Marte. Dá para detectar esse tipo de processo? Detectar o processo de origem. Alguma assinatura desse tipo de processo, de esmagamento, das fontes termais, criando aminoácidos, sei lá, estruturas maiores. Bom, vou dar um exemplo. Seria possível? Vou dar um exemplo. Sim, com certeza. Em Encélado, por exemplo, que é a lua de Saturno, foi detectada a presença de fontes hidrotermais submarinas, por meio do escape de hidrogênio nos criovulcões dessa lua. Então, essa lua é uma lua recoberta por uma capa de gelo, onde debaixo tem um oceano líquido e tem vulcões. O que foi mostrado é que essa capa de gelo permite que, de tempos em tempos, vaze um pouco da água dos vulcões, a água dos oceanos, e o gelo seja lançado para o espaço. Uma sonda detectou esses sinais, a Cassini detectou esses sinais e fez espectrometria de massas e mostrou que existia hidrogênio molecular sendo liberado em concentrações compatíveis com uma fonte hidrotermal submarina. Então, hoje a gente tem fortes evidências que existem fontes hidrotermais submarinas nas luas de Júpiter e de Saturno. A gente detectou em Encélado, Europa é praticamente certo que também tem, então existe essa atividade submarina que está produzindo essas moléculas com certeza. Um outro lugar interessantíssimo no sistema solar, para a gente comentar, de processos como esse acontecendo, é Titã. Titã, lua de Saturno também, ela é uma lua gelada, 90 Kelvin de temperatura, mas com pressão, com uma atmosfera espessa e muito mais densa. A pressão lá é 1,5 bar, mais ou menos uma atmosfera e meia. Aqui na Terra seria uma atmosfera, lá é uma atmosfera e meia. Só que a atmosfera de lá é feita basicamente de gás metano e etano. Então são hidrocarbonetos. E, inclusive, a gente tem rios e lagos de metano e etano. A gente tem gelo de metano e etano. A gente tem todo um ciclo hidrológico desses hidrocarbonetos nesse local. E quando essa atmosfera de metano e etano é bombardeada por raios cósmicos, ou por radiação solar, por vento solar, ou por micrometeoritos, você produz essa complexificação molecular também.
você pode produzir hidrocarbonetos maiores e mais complexos. O Sagan até deu um nome, que esses elementos produzidos na alta atmosfera formariam o que a gente chama de tolinas, que seria uma mistura de hidrocarbonetos mais pesados que lentamente iriam chovendo na superfície do planeta. E a gente hoje consegue fazer espectroscopia. A Cassini conseguiu detectar essas tolinas. A gente desceu, inclusive, uma sonda na superfície de Titã, a sonda Huygens, que pousou na superfície e fez espectrometria de massas também ao longo dessa passagem pela atmosfera. Então, a gente consegue, de fato, é isso, Senise, a gente vê esses processos acontecendo. A complexificação molecular ela está acontecendo em todos os lugares onde haja desequilíbrios químicos. E esse é o ponto importante que eu acho em toda a discussão de origem da vida. A origem da vida, ela depende da existência de gradientes químicos e de desequilíbrios. Onde haja desequilíbrios térmicos, químicos, iônicos, de pH, de salinidade, ou seja lá o que for, existe um potencial para acontecer a complexificação molecular e a origem da vida. Bem interessante, Douglas, muito interessante mesmo. Assim, uma pergunta meio, talvez assim, muito simples, né? Por exemplo, o estudo, né, da astrobiologia, assim, o que a astrobiologia pode trazer para a gente do ponto de vista prático? Né? Porque vamos lembrar que nós estamos num momento de pandemia e a compreensão, né, por exemplo, de formas de vida ou de combinações de formas de vida, isso poderia trazer algum tipo de informação para nós, né? Então, por exemplo, o que ela poderia trazer, por exemplo, do ponto de vista prático? Assim, a gente poderia, através do estudo da astrobiologia, conseguir fazer novos medicamentos, novos, sei lá, materiais? O que ela nos traz, né? Além, óbvio, de muito conhecimento, uma riqueza de conhecimento científico gigantesca, né? E é isso. Bom, a astrobiologia, ela é, por si só, uma ciência básica, né? Então, ela faz perguntas fundamentais sobre a origem da vida, possibilidade de vida fora da Terra e afins, que são importantes para desenvolvimento do conhecimento, para a formação de pessoas, e isso cria um grande corpo de conhecimento. No meio do caminho, para responder essas perguntas, ela desenvolve ferramentas que são extremamente úteis em várias áreas do conhecimento. Vamos dar o exemplo mais claro agora. Todo mundo está fazendo RT-PCR. A gente tem que lembrar que o PCR, que é Polymerase Chain Reaction, depende da TAC polimerase, que é uma enzima que foi isolada de um extremófilo. Então, é um organismo termofílico. Então, graças ao estudo dos organismos extremófilos, a gente consegue fazer PCR em qualquer coisa a um custo extremamente baixo hoje em dia. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, se hoje a gente está fazendo computação em nuvem, se a gente está conversando aqui usando esses aplicativos, Zoom e outras coisas, é graças ao esforço do Instituto SETI de Harvard, anos atrás, quando eles lançaram a plataforma SETI at Home, que foi a primeira plataforma de computação distribuída no nosso planeta. E isso é a base da computação em nuvem que a gente conhece hoje. Então foi procurando por ETs que a gente tem computação em nuvem, que a gente tem Google Cloud e tudo mais que existe por aí afora hoje em dia. Fora todos os desenvolvimentos da exploração espacial, desenvolvimento como, por exemplo, a miniaturização de chips, foi feita, o transistor foi basicamente inventado e desenvolvido nas missões Apollo para a Lua. Antes era transistor. Antes era válvula, desculpa. O transistor foi inventado para essa época. Foi inventado e desenvolvido para essa época. E N outras inovações que foram inventadas em exploração espacial. Então, se a gente faz sensoriamento remoto para avaliar as queimadas, ou as cheias, ou mesmo o clima do nosso planeta,
Isso é graças ao estudo que foi desenvolvido para estudar outros planetas e como eles são feitos. Então, muito do que a gente usa na astrobiologia para estudar outros mundos, ou mesmo formas de vida muito pequenas e muito difíceis, tem aplicação direta no nosso dia a dia. Então, eu diria que tem muita aplicação. Como toda boa ciência básica, mesmo a matemática mais pura que você for ver, no final das contas, tem contribuições tremendas para a evolução da humanidade. Com certeza, Douglas. Douglas, assim, eu acho que eu já sei a resposta, tá? Mas eu queria ouvir de você, uma pessoa da área, e pode ser que tenham pessoas que estão assistindo que não saibam, né? Existe a possibilidade de ter havido vida no sistema solar ou de haver vida no sistema solar fora da Terra hoje? E se sim, quais são os maiores candidatos? Que a gente vê Vênus, Marte, Europa, Encélado, Titã, mas quais são a menina dos olhos, vamos dizer assim, da astrobiologia? Pô, aqui a gente aposta que aqui tem uma chance grande de existir vida bacteriana, né, simples. Bom, depende para quem você pergunta, na verdade, né? Porque tem os entusiastas dos diferentes planetas e luas do sistema solar. Mas, obviamente, Marte está aqui do lado de casa e é o ambiente mais propício. Tem gente que fala até que Marte é fácil demais, né? Marte, no passado, cerca de 3 bilhões de anos atrás, teve oceanos com água líquida, teve atmosfera, teve todas as condições para abrigar a vida como a gente conhece. Então a gente acredita, e a maioria das pessoas acredita, que existiu vida em Marte e que hoje ela está fossilizada no planeta, e por isso que a gente manda os rovers para procurar por esses sinais, mas existe mesmo a possibilidade de vida ainda ativa no subsolo marciano. Porque Marte hoje é um grande deserto frio e seco e bombardeado por radiação cósmica e vento solar. Mas no subsolo, as condições são muito mais amenas e hoje a gente sabe que existe mesmo água líquida ali em quantidades consideráveis. Então, se existe água, a chance de ter vida é boa. Então, Marte é sempre legal e interessante. Vênus foi esquecido por muitos anos, a gente ter que lembrar lá do Sagan, nos anos 60, que propôs a vida, porque Vênus na superfície é difícil, porque a superfície está a 450 graus, com uma atmosfera de CO2 e ácido sulfúrico, então não é um lugar muito propício para a vida. Mas se você sobe até 50 quilômetros de altitude, nas nuvens, na estratosfera de Vênus, você tem pressões próximas às pressões atmosféricas, você tem temperaturas agradáveis, você tem água disponível, você tem radiação solar para fazer fotossíntese. Então o Sagan, em 1960, propôs que Vênus poderia abrigar um tipo de vida que flutuasse ali nas nuvens. E isso foi esquecido por muitos anos, depois que a gente entendeu de fato as condições da superfície do planeta, mas voltou à tona agora com essa ideia da fosfina, e tem muita gente apostando em novas missões para Vênus, e novas missões vão acontecer. Apesar de não ser muito propício, da fosfina estar sendo descreditada, Vênus, há cerca de 1 bilhão de anos atrás, tinha água líquida na superfície e ainda não tinha entrado no efeito estufa descontrolado que está hoje. Então, ele teve água até menos tempo atrás do que Marte. Então, talvez exista vida microbiana fossilizada na superfície de Vênus. Então, a gente não pode descartar Vênus como um lugar onde pode ter havido vida no passado. Então, Marte pode ter vida no passado ou vida presente no subsolo, Vênus, vida antiga, vida no passado, e os outros lugares são as luas geladas, principalmente Europa, Encélado e Tritão. São as principais luas, as luas mais interessantes que tem dos planetas gigantes, que podem abrigar vida. Como eu falei já, né, uma casca de gelo, oceano líquido em contato com a rocha, com vulcões submarinos, com fontes hidrotermais, liberando energia, produzindo desequilíbrio químico e permitindo a manutenção de algum tipo de vida microbiana, como a gente conhece. Então, muita gente
posta em Europa como o lugar, a Lua Europa, como o lugar mais propício para encontrar vida presente no nosso sistema solar. Então, esses seriam os principais lugares: Marte, Vênus, Europa, Encélado, Tritão, talvez. Então, sim, talvez mesmo o nosso sistema solar esteja repleto de vida que a gente simplesmente não está vendo porque está muito distante e a gente não tem a técnica ainda para detectar esse tipo de vida. Douglas, interessante isso que você falou, e aí eu engato, por exemplo, uma pergunta também indo nessa linha, sobre, por exemplo, o nosso sistema solar, quais as condições tão especiais que nós temos aqui, de tal forma que exista vida? E aí, essa primeira pergunta, e a segunda pergunta, né, uma extensão dessa pergunta é a seguinte, né, então, fora do sistema solar, para os exoplanetas, né, então, onde a gente poderia procurar vida fora do sistema solar? Bom, a resposta fácil não tem nada de muito especial no sistema solar, não. Claro, a gente tem a vantagem de ter uma estrela que é uma estrela com uma longa vida. Então, o Sol é uma estrela de uma certa classe que tem um tempo de vida aí de 10 bilhões de anos, aproximadamente. E isso permite que os planetas no seu entorno tenham tempo suficiente para desenvolver e manter a vida por longos tempos. É diferente de uma estrela gigante, por exemplo, que teria um tempo de vida de 100 milhões de anos, por aí. A gente acredita que nesse tempo não dá para a vida surgir e evoluir. Então a gente precisa, pelo menos, de tempo. A gente precisa de tempo e a gente precisa de uma quantidade de energia mínima que a estrela forneça. Então o Sol é interessante porque ele está numa classe intermediária de tamanho, que tem uma vida longa de 10 bilhões de anos e emite uma boa quantidade de energia e de forma estável. Não tem muitas explosões, nem nada assim. Tem algumas estrelas que são muito instáveis. Então a gente normalmente procura, uma das propostas de se procurar por vida em exoplanetas é procurar por gêmeas solares, ou seja, estrelas muito parecidas com o Sol, com a premissa de que o Sol é um local propício para a vida. Mas isso é uma visão geocêntrica, né? Também. E a gente tem visto, e tem muitos trabalhos que têm mostrado, que mesmo estrelas menores ou maiores podem também criar zonas habitáveis, que são as regiões no entorno da estrela onde elas recebem energia suficiente para ter água líquida na superfície. Então, mesmo estrelas menores, elas vão ter zonas habitáveis mais próximas. Mas tudo bem, isso não impede que os planetas sejam habitáveis. Estrelas maiores vão ter zonas habitáveis mais longe. Da mesma forma, podem ter planetas ali também. Então, a gente tem descoberto um zoológico de exoplanetas em condições de habitabilidade. Eu não lembro o número agora, mas tem cerca de 5 mil exoplanetas já descritos na literatura, e eu acho que da ordem de 1/10 disso está em condições de habitabilidade. Nessa condição que está na distância certa do planeta, da estrela, para você ter água líquida na superfície. E eu diria que não precisa ser uma estrela igual ao Sol. Mesmo estrelas menores ou estrelas maiores podem ter condições de abrigar vida, contanto que você tenha tempo suficiente para isso. Então, claro, uma estrela que explode em 100 milhões de anos é muito rápida. Mas se ela durar 1 bilhão de anos, olha, joia, já dá para... A gente acredita que vida microbiana já pode surgir aí sem problemas. Pelo menos pelo exemplo que a gente tem aqui na Terra, né? As formas de vida mais antigas do nosso planeta, as que são indubitáveis, têm 3,5 bilhões de anos, e existem algumas em discussão com 4,1 bilhões de anos. Ou seja, somente 500 milhões de anos depois do surgimento do nosso planeta, já tem vida microbiana aqui no planeta. Isso é o que está preservado no registro fóssil. Se está preservado, quer dizer que muito provavelmente surgiu antes disso e se perdeu, né? Então, em poucas centenas de milhões de anos, a vida surge e se desenvolve no planeta. Mas eu diria isso. A gente tem que parar de ser geocêntrico.
o universo pode existir vida em muitos tipos de estrela diferentes da nossa. Mesmo em sistemas múltiplos. Desde que as condições sejam minimamente estáveis e o período de tempo seja mais ou menos da ordem de 1 bilhão de anos, né? Isso é importante colocar, né? Porque o nosso Sol é uma estrela de baixa massa que vai levar mais ou menos isso que você falou, entre 9 e 10 bilhões de anos, ele vai ter mais ou menos esse período de vida, né? Sim. É bem interessante. Douglas, queria te fazer umas perguntas mais práticas agora, do ponto de vista de pesquisa, né? Como é que se pesquisa em astrobiologia? Qual que é o dia a dia? Por exemplo, qual é o teu dia a dia lá no síncrotron, no Sirius? O que você faz? Porque, obviamente, você não vai em outro planeta pesquisar a vida lá. Então, como é que você faz? Teu trabalho é mais teórico? É experimental? E se é experimental, que tipo de experiência que se faz em astrobiologia? Esse tipo de coisa. Bom, eu tenho duas linhas de pesquisa principais. Grande parte do meu trabalho é no desenvolvimento de metodologias para detecção de vida em outros planetas. Eu faço isso estudando vida passada na Terra e vida presente na Terra. A vida passada na Terra envolve o estudo de fósseis e de registro geológico. A vida presente envolve o estudo de micro-organismos que a gente encontra em ambientes extremos aqui do nosso planeta. Então, para o estudo de vida passada, eu não sou paleontólogo nem geólogo de formação, mas eu trabalho com paleontólogos. Então, eu tenho uma boa rede de colaboração com colegas da paleontologia e da geologia que me fornecem amostras de diferentes locais do mundo, e o que eu faço no laboratório, o laboratório síncrotron é um gigantesco acelerador de partículas que a gente usa para produzir um feixe de radiação que funciona como um gigantesco microscópio para estudar os materiais. Então, no dia a dia, o meu dia a dia é garantir que esse sistema está funcionando, que ele está em ordem, e fazer os experimentos para estudar esses materiais muito antigos, alguns de bilhões de anos de idade, para procurar dentro dessas rochas os sinais de vida e identificar as possíveis bioassinaturas do ponto de vista espectroscópico, de difração, ou mesmo de morfologia. Então eu faço experimentos com raio-x para identificação de bioassinaturas espectroscópicas, de difração e morfológicas em escala micro e nanométrica. Isso é o que eu faço no dia a dia dentro desse esforço do estudo da vida pregressa. Eu recebo as amostras, preparo as amostras, faço os experimentos, trato os dados, faço publicações, oriento alunos, enfim, tudo mais. Do ponto de vista de estudo da vida presente, muitas vezes a gente tem que sair para procurar essas amostras. Então eu tenho projetos eu tive projeto, por exemplo, do Serra Pilheira, algum tempo atrás, do Instituto Serra Pilheira, para estudar alguns ambientes extremos aqui do nosso país e do entorno. Então, aqui no país a gente fez expedições nas regiões ferríferas de Minas Gerais, nas regiões hipersalinas do Rio de Janeiro, e algumas regiões no hiperárido do deserto do Atacama, e regiões criogênicas na Antártica. Então, eu tive a oportunidade de ir para esses ambientes, fazer coleta de amostras, trazer para o laboratório, junto com os alunos e com os outros pesquisadores colaboradores, fazer a seleção dessas amostras, o estudo da diversidade microbiana, o estudo da resistência desses micro-organismos, ou seja, testar todas as condições de resistência, e depois o desenvolvimento de metodologias para a detecção desses micro-organismos em condições espaciais. Então, hoje o meu trabalho é principalmente experimental e envolve esse estudo das amostras muito antigas e o estudo das amostras atuais. Legal, Douglas, super legal, deve ser super interessante. Bom, essa é a parte bonita, né? 90% do nosso tempo a gente está trabalhando com burocracia, resolvendo problemas técnicos, mas essa parte a gente não comenta. É verdade, é isso mesmo. Acho que é um mal de todos nós, né, que trabalhamos com pesquisa de alguma forma. E ainda nesse sentido mais prático, Douglas, que a astrobiologia
até onde eu sei, não existe um curso de graduação, certo? Uma formação em astrobiologia. Então, é como você falou, é uma área multi, transdisciplinar, tudo quanto é disciplinar possível, né, que abarca vários profissionais de várias áreas de conhecimento. Então, por exemplo, aí uma curiosidade minha, por exemplo, o que um químico pode fazer em astrobiologia? O que um físico pode fazer em astrobiologia? Existe espaço para uma pessoa com uma formação muito específica em alguma área entrar na área de astrobiologia? É possível isso? Claro, a maioria dos nossos alunos e colegas pesquisadores vem de áreas específicas, né? Eu vim da astronomia e acabei entrando por dentro por ciências planetárias e cheguei nesse caminho, mas existem pessoas que entram pela biologia para estudar, por exemplo, os micro-organismos, os ambientes extremos, as adaptações fisiológicas e afins. Existem os colegas químicos que estudam, por exemplo, as moléculas produzidas pelos micro-organismos e como detectá-las nos ambientes espaciais, por exemplo. Físicos podem fazer todo o desenvolvimento do estudo da dinâmica da atmosfera desses exoplanetas, como que acontece a fotoquímica nessas condições, fazer essa modelagem, enfim. Todas essas áreas podem trabalhar com astrobiologia. Isso eu não vejo um problema nenhum. Na verdade, o caminho para se tornar um astrobiólogo é você exatamente seguir para uma área sua de preferência, se é física, química, biologia, geologia, seja lá o que for, fazer uma graduação em profundidade nessa área, mas tentar fazer uma iniciação científica com um projeto mais interdisciplinar, ou seja, que use das suas ferramentas para fazer perguntas mais amplas relacionadas com a interação da vida com os processos planetários ou astronômicos de algum tipo. Então, é tentar fazer essa correlação. Mas a gente precisa fazer uma formação, não tem jeito, não tem escapatória. A formação, ela tem que ser focada de qualquer maneira. O importante é procurar um projeto de iniciação ou depois, na pós-graduação, um projeto de mestrado ou doutorado que tente ser interdisciplinar. E existe, Douglas, assim, planos, projetos, expectativa de se criar um curso de astrobiologia? Existe essa discussão na comunidade de astrobiólogos, no Brasil especificamente? De graduação ainda não. Porque existe um problema, né? Se você cria um diploma de astrobiologia, depois você precisa criar mercado de trabalho para isso. Senão você está colocando essas pessoas na rua. No final é isso. Então isso tem que ser feito com muito cuidado. O que a gente está planejando fazer é criar um mestrado em astrobiologia. Isso é um primeiro passo para a preparação para pós-graduação dentro da área. Mesmo um doutorado a gente está discutindo, porque os concursos públicos eles sempre pedem um doutorado em determinada área. E daí se a gente cria um doutorado novo, numa área nova, as pessoas também podem acabar desempregadas. Então é uma discussão que está em andamento, a gente está planejando colocar um mestrado em astrobiologia por enquanto. Mas graduação ainda é um tema muito a ser discutido. Uma coisa que é possível de ser feita é uma diplomação dupla. Você sai químico e astrobiólogo, por exemplo. Ou astrônomo e astrobiólogo, 2 diplomas. Daí tudo bem. Você faz algumas matérias a mais e ganha um diploma adicional. Daí isso é uma possibilidade. Eu pensei nisso, uma modalidade, né? Sim, uma habilitação, né, alguma coisa do tipo. Porque, assim, obviamente, uma área super interessante, né, Douglas? Eu acho que, assim, muita gente se interessaria por estudar, pesquisar astrobiologia, né? Então, eu acho que público não faltaria, mas é claro que do ponto de vista profissional, da profissão da pessoa depois que ela se forma, é claro, isso tem que ser pensado, obviamente. Mas eu acho que procura não ia faltar. Tanto para fazer pesquisa básica, quanto para fazer divulgação científica. Muita gente se interessa pela área de astrobiologia para fazer divulgação mesmo. E isso é super importante também, deve ser feito, com certeza, porque a astrobiologia como você falou, é uma área que atrai, é uma área que encanta, é uma área que
trata de questões muito fundamentais da nossa humanidade, né? De se estamos sozinhos no universo. Então, muita gente quer ver essas perguntas respondidas. Então, eu acho que existe espaço para crescimento. Mas ele tem que ser feito com cuidado para garantir que as pessoas também não fiquem desamparadas por aí depois. Até um comentário, por exemplo, eu participei digamos assim, da implementação de um curso de engenharia de biosistemas, né, e uma das coisas que, né, eu fui estudar um pouco sobre o que era, e, por exemplo, biosistema, eu acho que se encaixa bem nessa ideia de astrobiologia, por quê? Porque o biosistema, né, então, sistemas biológicos, né, e aí você pode ter uma aplicabilidade desde, por exemplo, de uma área agrícola até uma área, por exemplo, de projetos de equipamentos médicos, né, então você tem algo muito amplo, e a astrobiologia eu acho que se encaixa meio que nessa ideia, né, porque você pode ter isso que você falou, você pode ter paleontólogos, químicos, bioquímicos, físicos, biólogos, no seu caso, astrônomo e cientista molecular, então você pode ter, né, você pode ter uma interface de muitas áreas, né, então na verdade, uma convergência de muitas áreas para a área de astrobiologia, né, bem interessante. Douglas, fazer mais uma pergunta para você sobre aquela famosa equação, que é a equação de Drake, que foi pensada nos anos 60, se não me falha a memória, e é uma equação, né, que tenta analisar a probabilidade de existência de vida. Assim, eu queria te perguntar o seguinte, assim, a gente sabe que essa equação é quase que um exercício, né, de uma análise aí de probabilidades, né, e eu queria te perguntar o seguinte, essa equação, ela pode ser uma boa maneira de você estimar, por exemplo, vida fora da Terra, ou existem outras equações ou outras maneiras de tentar estimar, digo, matematicamente, em termos de probabilidades, né? Queria que você puder comentar. Eu acho que não. Eu acho que não, e nem o Drake acha que aquilo é uma boa equação. O próprio Drake dizia que a equação que ele escreveu é uma forma de organizar a nossa ignorância. Então, ao ele pegar o problema do cálculo do número de civilizações comunicantes na galáxia e destrinchar em diferentes fatores, permitiu que a gente olhasse cada um dos fatores e visse quais são os fatores que eu tenho alguma ideia do que se trata e quais até hoje eu não tenho a menor ideia. Os 3 primeiros fatores, por exemplo, que é a taxa de formação estelar, a fração de estrelas com planetas e o número de planetas por estrela, são 3 fatores que hoje em dia a gente tem como medir. Então, hoje a gente consegue mensurar esses fatores. Agora, os outros fatores, por exemplo, a fração de planetas que desenvolvem vida, a fração de planetas que desenvolvem vida inteligente, comunicante, e o tempo de duração de uma civilização, são fatores que são completas incógnitas hoje em dia. Mas para que serve isso? E o Drake colocava isso. Não serve para fazer conta. Serve para a gente olhar para isso e falar, eu preciso direcionar os meus esforços de estudo para essas áreas aqui de pesquisa. Então, hoje eu preciso entender o próximo fator, que é quais planetas que existem que desenvolvem vida. Essa é a grande pergunta hoje. Se a gente responder, a gente vai colocar mais uma pecinha no quebra-cabeça. Mas a gente não vai responder o quebra-cabeça inteiro. Então, eu não acho que existe nenhuma forma estatística, eu não conheço nenhuma forma estatística razoável de se estimar o número de civilizações de civilizações extraterrestres inteligentes, ou mesmo de vida de qualquer tipo. Eu não acho que existe. Eu acho que a gente tem que continuar procurando. E ponto. Até a gente começar a contar civilizações extraterrestres inteligentes que a gente tem encontrado e daí fazer a estatística. Mas acho que não existe nenhum modelo, pelo nosso conhecimento, que possa lidar com isso.
Mas a gente tem que lembrar da equação de Drake como uma forma de organizar a nossa ignorância e de entender quais são os próximos passos que a gente tem que dar na pesquisa sobre vida inteligente extraterrestre. E o próximo passo é exatamente esse. Quais são os planetas que vão abrigar a vida? Onde a vida vai surgir? Ou seja, como a vida surge, né? O que a vida precisa para surgir e como que ela surge? Essa é a grande pergunta. Super interessante. Rodolfo, posso fazer mais uma última pergunta? Que eu sei que o nosso tempo já está aí no limite. Claro. Douglas, como é que é a comunidade de astrobiologia no Brasil hoje? Está crescendo? Deu uma estagnada de algum tempo para cá? Como é que é? Ela é crescente. Bom, como eu falei, a minha tese de doutorado foi uma das primeiras de pesquisa em astrobiologia no país. Antes disso, a gente teve a tese do Dornelles, uma tese de história da astrobiologia em 2004, depois a minha em 2009, depois a do Ivan em 2010, o Ivan Paulino Lima, e assim foi seguindo uma série de outras teses que foram surgindo também. Mas, então eu diria que está crescendo, é um crescimento. A gente conseguiu criar uma rede de astrobiologia, eu já esqueci a data, quando que foi. Mas, enfim, a gente criou alguns anos atrás a Rede Brasileira de Astrobiologia, que evoluiu para se tornar a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Então, hoje nós temos uma sociedade organizada, que é pequena, tem uma centena, cento e poucos sócios, aproximadamente, mas está crescendo. Então, eu diria que a minha geração já é uma geração que se estabeleceu nas universidades, então a gente já está contratado, e a segunda geração de astrobiólogos está sendo contratada nesse momento, né? Dentro do possível, dado que não há contratações. Mas estão no pós-doutorado em vias de ser contratado. Então a gente já está passando para a segunda geração de astrobiólogos formados aqui no Brasil, ou de pessoas que se identificam com astrobiologia. Legal, interessante. Pronto, Adolfo, agora eu vou me calei. Não, eu tenho mais umas 10 perguntas, mas chega. Não. Se a gente quiser perguntar, precisa ver a disponibilidade do Douglas, naturalmente, mas a gente já praticamente já deu o nosso horário, né? E Douglas, então a gente aqui no canal, a gente tem uma tradição de fazer algumas perguntas, né? Assim, sobre pedir uma dica de filme, de livro, e de banda, música, cantor, alguma coisa assim, tá? Então, assim, que não tenha nada a ver, que não tenha nada a ver com astrobiologia, por exemplo. Dicas, assim, genéricas, assim, porque o nosso objetivo é difundir. É para mostrar que os cientistas também vivem, sabe? Escutam música, assistem filmes, leem livros. Bom, vamos lá. Filme e livro é roubado, né? Eu vou falar dois do Sagan. Contato, que é filme e livro, e Bilhões e Bilhões. Do Sagan, tá. Bilhões do Sagan, é roubada. Eu acho que todo mundo devia ler e devia assistir pelo menos alguma vez. Legal. E banda eu sou velho, né? Eu diria para secos e molhados, porque não dá para escapar muito disso. Tá ótimo. Pô, não, as vocês têm que tocar ótimas, agora, tá? né? Vocês têm que tocar, não é possível. Tá. Próxima vez a gente combina antes para ouvir a musiquinha. Não, mas a ideia é pegar meio de surpresa mesmo, assim, para ser de sopetão, sabe? Entendi. Legal, então, Douglas, olha, muito obrigado por essa conversa. Daí não foi uma conversa, foi uma aula, né? Então, uma aula sobre astrobiologia. Fantástico tudo que você falou, né? E assim, muito elucidativo, né? Dá para ver que é uma área de fronteira do conhecimento. É isso que eu acho que é bem interessante. Assim, é uma área fronteiriça e que envolve convergência de outras áreas, né? Eu acho que isso é muito legal. E é uma área que está em construção ainda, né? A gente não sabe para onde vai, de fato, né? Se a gente vai continuar chamando como astrobiologia no futuro, ou se vai ter outro nome, se vai ser simplesmente estudo da habitabilidade. Mas a gente
tá seguindo, fazendo e se divertindo no caminho, né? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Douglas, queria te agradecer também pela tua disponibilidade, viu, pela conversa super legal, tá, e obrigado por ter aceitado e conversado com a gente aí esse tempinho, super interessante. Imagina, o prazer foi todo meu, Sinise, Rodolfo. Muito obrigado, Douglas. Douglas, outra coisa, desculpa, Rodolfo, só para depois a gente queria pedir para você, para isso depois, tá? Se você pudesse passar algumas referências sobre o assunto mesmo. Claro. Divulgação, técnicas, o que você achar legal, tá? Que aí a gente põe na descrição do vídeo depois. Tá bom, sem problemas. Claro. Tá, obrigado. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado muito obrigado ao Douglas mais uma vez, ao Senise, por essa conversa incrível aqui no canal. Jornada nas Ciências, nos siga no Instagram, no nosso canal, curta, compartilhe e venha conosco nessa jornada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.